Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A palavra foi revelada a mim nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 17. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Glória a Deus. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 45. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá tirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Peço que a igreja repita comigo o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor Porém, eu dos vou a ti Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Deus dos Israel, Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. a quem tens afrontado. Glória a Deus. Levanta sua espada para o céu e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estou, meu Pai, com a Tua santa e gloriosa palavra. Uma palavra, Senhor, que não é minha, Senhor, e nunca será, mas é Tua, para sempre e eternamente. Espírito Santo de Deus, fala, meu Deus, com a Tua igreja nessa noite, através desta palavra. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha boca. Glorifique o Teu nome, Senhor, na minha vida, e que eu diminua a cada dia o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Pode estar sentado glorificando ao Senhor. Glória a Deus. A palavra vai nos falar sobre a história de Davi, uma história muito conhecida por muitos, creio eu. Vai falar de um menino que vivia no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Um garoto da qual ninguém dava nada por ele, um garoto da qual era desprezado, até mesmo pelo seu próprio pai. Um garoto que vivia nos campos, atrás das malhadas. Ninguém sabia quem era Davi. E a palavra do Senhor nos retrata que naquela época Golias apareceu, amedrontando o exército de Israel, pedindo para que mandasse alguns daqueles para ir pelejar com ele. E a palavra do Senhor nos diz que Golias ficou 40 dias ali, insistindo, provocando. E o exército de Israel estava com muito medo, temeram muito. E ali, naquela peleja onde eles estavam, Deus, manda ali Samuel ir atrás de um escolhido para ele, para ser o novo rei, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Porque Saul já não estava mais andando conforme a vontade de Deus, a vontade do Pai. Já tinha se deixado corromper. Então ali Deus queria outra pessoa ali para reinar Israel. E ele já há tempos observava Davi, que foi um homem segundo o coração dele.
Porque mesmo que Davi estava ali escondido entre as malhadas, que ninguém sabia de Davi, que ninguém ligava para Davi, mas tinha um Deus que estava contemplando Davi lá naquele campo, com os seus olhos como chama de fogo, contemplando ali a oração de Davi, contemplando a intimidade que Davi tinha com o pai, mesmo que ninguém pudesse ver. Mas ali naquele campo, Davi cuidando das ovelhas, né? Sendo um menino valente, matando urso, matando leão para defender o que era do pai dele. Deus estava ali contemplando Davi. Então Samuel vai até a casa de Jessé e lá ele pede para que os filhos de Jessé estejam ali para ele analisar, né? E ali a palavra vai dizer que ele vê Eliabe com uma boa estatura, de aparência formosa, bonita, forte, e ele pensa, certamente, só pode ser isso aqui que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E Deus vai e fala, não é ele, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, Eliabe tinha aparência, tinha formosura, tinha estatura, mas foi rejeitado por Deus, porque Deus ele não está à procura de, vamos dizer assim, aparência física. Ele está procurando alguém que o adore em espírito e em verdade, que realmente esteja em conformidade com a palavra do Senhor. Que esteja disposto e disponível para fazer a obra dele. E ali a palavra vai dizer que passou todos os filhos de Jessé ali, e Deus falando para Jessé, não é. E aí Jessé vai e fala, só tem esses jovens aqui? E Jessé fala, Samuel, né, pergunta, só tem esses jovens aqui? E Jessé fala, não, tem o menor, que está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel diz, vá chamá-lo, pois a gente não vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Então, Jessé vai, chama Davi, e Davi chega lá. E na hora que Davi chega, Deus fala com Samuel, é esse o meu escolhido, é esse que é segundo o meu coração. E Samuel derrama ali aquele chifre de azeite na cabeça de Davi, e a partir dali uma força sobrenatural surgiu em Davi. O Espírito Santo se apoderou de Davi, e ali o Senhor Deus já estava com ele. E também foi uma confirmação para aquele povo, porque a palavra nos diz que Davi ele era pequeno e ruivo. E naquela época, pessoas ruivas, elas eram menosprezadas, elas eram consideradas amaldiçoadas. Então, a pessoa que ela era ruiva, ela não podia estar no meio da família, não podia comer com a sua família, não podia entrar pela porta da frente da casa e nem dormir em casa. Então, daí você já dá para ver como Davi, né? O que Davi passou, o que Davi sofreu. Mas Deus é aquele, né, que não rejeita, que não despreza, que não faz acepção de pessoas. Então, a partir dali, foi uma confirmação para os irmãos dele e o próprio pai, que também o desprezava, né, por essa questão, de confirmar. Agora, ele sim é um legítimo judeu, um legítimo aqui da tribo de Israel. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Golias já estava lá, amedrontando o povo de Israel, chamando para a guerra, chamando para a batalha, né, afrontando o povo e aquele exército, milhares de homens, porque eram homens preparados, não era qualquer exército, eram pessoas que há tempo se preparavam e estavam ali, mas estavam temendo Golias, porque Golias ele era um gigante de quase 3 metros de altura. Então, ele era realmente assim, era de temer, as pessoas temiam muito. E ali, ele afrontando aquele povo, afrontando aquele exército, e todos com medo, ninguém tomava uma atitude, ninguém dava um primeiro passo, até mesmo Saul também amedrontado ali por conta daquele gigante. E ali Deus cria uma situação para que Davi pudesse entrar, né? Pudesse entrar naquela peleja e pudesse vencer aquele gigante. É onde Jessé manda ele ir lá, né, levar a comida para os seus irmãos, olhar os seus irmãos e dar notícias. E ali Davi vai lá olhar e ver como é que tá. E ali ele vê Golias afrontando o exército. E ele vai lá, fala com as pessoas, né, o que está acontecendo. E o seu irmão, né, mais velho, vai e fala com ele. O que ele está fazendo aqui? Bem sei a maldade do teu coração, que tu veio para ver a peleja. Ou seja, em outras palavras, querendo dizer que Davi foi lá só para zombar, olhar o que estava acontecendo, né? E zombar deles, dizer que eles estavam com medo. Porém, a palavra também nos diz que Davi
fala assim, mas o que eu fiz dessa vez, né? O que eu te fiz para tu me responder dessa forma tão grossa? E ali Davi se desvia dele. Então eu já quero abrir um parênteses para você nessa noite e te dizer que muitas das vezes o diabo vem com essas afrontas para o nosso lado, vem e nos fala, você não pode, você não consegue, você não é nada, você é um inútil, mas você tem que fazer como Davi, se desviar dessas palavras, dessas negações, dessas setas que o diabo lança contra a sua vida, contra a sua mente, falando que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Se desvie disso, porque Deus é Ele que está contigo na peleja. É Ele que vai te ajudar. Certo que você, pela sua força do seu braço, você não consegue. Nós somos limitados, nós somos seres humanos, somos fracos. Claramente não iremos conseguir nada. Mas o nosso Deus está conosco. E Ele também estava com Davi. Então ali Davi se desvia ali do irmão dele, daquelas coisas que o irmão dele tinha falado. E lá ele vai e fala, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Então, ele ali fala aquilo, fala que vai lutar, que vai guerrear. E Saul, né? Alguém leva isso lá para Saul e Saul diz, traga ele aqui, né? Para falar com ele. E lá, Davi vai até o encontro de Saul e fala para ele, livrou da mão do leão, glória a Deus. Sim. Aí Saul fala, não, mas não tem como você lutar com ele, porque ele é um gigante. Ele é muito grande, você é pequeno, você não consegue, você não tem nem experiência de exército, de guerras, de batalhas, né? Ali já querendo desfalecer, querendo desanimar Davi, falando que ele não podia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero minha mãe. Glória a Deus. Faltou energia. Glória. Glória a Deus. Glória Olha a aí. Deus. Tá vendo, ó, as afrontas do gigante, né? Aleluia, Jesus. Pois bem, ali Saul fala com Davi e ali veste Davi com aquelas armaduras, né? As armaduras de Saul, veste ele com aquele capacete, aquela couraça, e Davi pequenininho, né? Magrinho, penso eu, né? De baixa estatura, e ali ele não consegue se locomover porque aquelas armaduras eram muito pesadas, e porque aquelas armaduras, a palavra vai deixar bem clara, não era dele, era de Saul. Então, meus irmãos, o que é teu. Não pode outra pessoa querer usar ou querer fazer. Se Deus deu a missão para você, é você que tem que ir, é você que tem que fazer. A armadura de Saul não cabe em Davi. Só vai caber na medida certa. A armadura dele não coube em Davi, não era para Davi. E Davi vai e diz, não, isso aqui não dá para mim, eu vou tirar, eu vou mesmo sem isso. E lá ele cata umas 5 pedrinhas, né, no riacho, pega a sua funda, coloca as pedras no alforje dele de pastor, porque ele era um pastor de ovelhas. E ali ele vai para frente ali da peleja, da batalha, enfrentar o gigante. E ali ele vai falar o que a gente leu aqui no versículo 45, falando, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Golias ali amaldiçoou ele, falou, por acaso eu sou um cão para tu vir a mim com pedras, né, com pau, zombando ali, criticando de Davi. E ali a palavra diz que ele menosprezou Davi porque ele viu que Davi era ruivo e de gentil aspecto. Gentil aspecto é uma pessoa que ela é uma pessoa que é inocente, boa, né, amável, educada. E ruivo, como eu já expliquei para vocês, porque naquela época as pessoas ruivas elas eram consideradas amaldiçoadas, eram desprezadas e não tinham muito valor naquela época. Então ali Golias desprezou ele, viu ele ali baixinho e falou assim, vamos aqui conjecturar, né? Vamos aqui pensar, imaginar. Olhou para ele e disse, ah, meu Deus, esse daí que vão mandar para vir lutar comigo, é sério isso? O tanto aí vem mandar essa criatura aqui, esse pequenininho? Aí Golias até pensou, esse aí eu venço fácil, esse aí é só um. Mas mal Golias sabia, mal ele pensava que Davi poderia ser pequenininho, mas tinha um Deus grandão do lado dele. Glória a Deus. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca perdeu uma guerra, o Deus que nunca perdeu uma guerra. Glória a Deus. E ali a palavra vai nos dizer
que Davi pega aquela pedra, coloca ali na funda, nos tempos de hoje, um estilingue de baladeira, como é conhecido. E ali ele lança aquilo dali, gira e acerta a testa de Golias, e Golias cai por terra, cai no chão. E pela lógica humana, meus irmãos, assim, era meio que impossível de Davi conseguir acertar aquela pedra na testa do gigante. Pela distância que ele estava, creio eu, mais ou menos, né, não sei, aqui, Golias mais ali para frente, era meio que impossível. Então ali é só para provar e constar que realmente foi Deus ali. Foi Deus ali que guiou a mão dele ali, aquela pedra, e acertou na testa de Golias. E Golias cai no chão, Davi rapidamente pega a espada e corta a cabeça do gigante. E o que eu quero pregar para você nessa noite, meus irmãos, um tema que eu poderia dar essa mensagem é: qual é o gigante que tem afrontado a sua vida? Qual é o gigante que tem zombado de você, que tem te afrontado dia após dia, e você está ali como exército de Israel, amedrontado, com medo, achando que não vai conseguir porque está vendo que o gigante é muito grande, que a luta está muito grande, que a peleja é muito grande e que você é pequenininho, né? Às vezes até pensa que Deus não está com você. Então, qual é o gigante que te assola? Talvez o gigante da preocupação, o gigante do medo, o gigante das dificuldades, né? O gigante do desemprego. Pode ser qualquer gigante, aquele gigante que te assola de uma forma que te paralisa, que você não consegue avançar. Eu enfrentei também esse gigante, foi o gigante do medo. Passei por uma situação da qual foi dias muito terríveis para mim, mas Deus usou uma situação da qual eu nunca imaginaria que eu fosse passar, mas Ele usou essa situação para me fazer vencer e enfrentar aquele trauma, porque também era o gigante do trauma. Porque, meus irmãos, existem dois tipos de medo: o medo natural e o medo espiritual. O medo espiritual eu costumo falar que deve ser o mais fácil de enfrentar, porque a gente já está dizendo, é espiritual, então pode ter uma oração de libertação e você ser liberto daquele medo. Mas o medo natural é algo que você realmente vai ter que enfrentar. Não tem para onde correr. Ou você enfrenta, ou então você vai continuar com aquilo pro resto da sua vida, te afrontando, te paralisando, impedindo de você avançar, de você prosseguir. E eu tive esse medo natural. Achava que era espiritual, mas não era, era natural. E eu tive que enfrentar o trauma que eu vivi, que foi desde a infância, né? Que coisas que aconteceram, então veio comigo, né? Então eu tive que enfrentar isso. E Deus usou uma certa situação. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui enfrentar esse gigante do medo, consegui fazer com que ele caísse por terra. Aleluia. E hoje eu estou aqui, porque eu consegui enfrentar esse gigante. Glória a Deus! Eu consegui enfrentar, eu consegui, né, fazer com que ele caísse por terra. Eu não, Jesus, né? Deus estava comigo. Deus, né, me ajudou a enfrentar ele. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Mas eu sei que vocês aqui também devem ter algum gigante que assola vocês, que vocês têm medo de enfrentar, que vocês olham e pensam que não vão conseguir. Muitas das vezes pode ser um gigante da qual, às vezes, vem alguma responsabilidade para você na obra de Deus e você se acha incapaz, se acha pequeno, diz que não vai, que não consegue, porque não dá. Mas isso aí também é um gigante que você precisa enfrentar, que você precisa olhar para ele e dizer: não, eu não posso nada, mas o Deus que anda comigo, o Deus que está comigo, Ele pode tudo. Glória então a é Deus. Ele que vai fazer, é Ele que vai falar, é Ele que vai cumprir, não sou eu, porque por mérito meu mesmo, a minha própria força, eu não consigo nada. Mas Deus, Ele pode tudo. Então que você, meus irmãos, venha ter forças, né? Ser como Davi, falar para esse gigante. Ou seja, o gigante de hoje que nós sabemos é o diabo, que nos afronta a todo momento. Você fala para ele que ele pode vir contra você com essas palavras de desânimo, com essas palavras dizendo que você não consegue, que você não é nada, mas você fala para ele: eu não sou nada, eu não posso nada, mas o meu Deus, Ele pode tudo, e é Ele que está comigo, é Ele que anda comigo. Então é Ele que me ajuda e me sustenta. Então é com Ele que eu vou conseguir enfrentar as pelejas e as batalhas. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus!
E ali, depois que Davi conseguiu derrotar aquele gigante, levou a cabeça de Golias para Saul. Ali Saul se interessou em saber mais quem era aquele jovem, de quem ele era filho. E ali ocorreu todas aquelas coisas, né, com Davi, a perseguição, as invejas, os ciúmes, né, contra a vida de Davi. Mas Davi sempre perseverou, né? A palavra diz que ele foi ungido a rei, mas ele não assumiu o trono logo. Por quê? Porque ele teve que passar por um processo. Não foi algo que foi de imediato. E uma coisa que eu consigo ali compreender, meus irmãos, entender que toda pessoa que Deus quer usar, Ele aflige ela, de alguma forma. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei, mas Deus aflige. Ele usa uma situação, alguma coisa, e Ele te aflige. Mas para quê? Para te fazer mais forte lá na frente. E Davi passou por esse processo. Foi um processo doloroso, foi um processo demorado, foi um processo da qual ele passou por muitas tentativas de morte, porque Saul perseguiu ele para querer matar. Enquanto ele tocava a harpa lá para Saul, Saul com a lança queria lançar nele, e a lança encravava na parede, não pegava em Davi. Enfim, ele foi muito perseguido. Então ele passou por esse processo para ele poder assumir ali o trono, para ser rei. E por que Deus fez isso? Para que Davi tivesse experiências, para que Davi ele tivesse história para contar, né? Contar um testemunho, porque gerar um testemunho, meus irmãos, dói. Gerar um testemunho dói, e como dói, né? Mas o Senhor Jesus, Ele é aquele que faz a ferida, mas Ele é o mesmo que liga, é o mesmo que cura a ferida. Ele não é aquele que deixa você ali sofrer e te esquece. Não, Ele sempre traz o amparo, Ele sempre traz ali a solução, né, para os seus problemas. Todos nós aqui passamos por um processo, ou vai passar ainda, né? Eu passei por um processo doloroso também, mas hoje eu consigo compreender e entender o motivo de tudo que aconteceu, né? Então, você também está passando por um processo, eu sei, é difícil, é doloroso, mas não desanima, não desista, porque o Senhor Jesus, Ele é contigo e Ele vai te ajudar, porque Ele não abandonou Davi quando Davi passou pelo processo. Davi, ele estava lá, atrás daquelas malhadas, escondido, desprezado, mas o Senhor Jesus foi aquele também que o honrou, né? Que o fez aparecer diante daquela multidão, diante daquele povo. Ele matou um urso, matou um leão, ninguém viu, mas Deus fez com que ele matasse o gigante, né? E todos verem, todos contemplarem ali, porque para o nome do Senhor ser glorificado através da vida de Davi. Então, meus irmãos, que vocês possam confiar nesse Deus de Israel, acreditar. Você está passando pelo processo, talvez muitas das vezes algum processo de perdas, algum processo de desemprego, não sei, o processo que Deus está fazendo você passar, porque tudo é pela permissão de Deus, né? Mas Ele está fazendo você passar por esse processo, mas saiba que se você está passando por esse processo, pelo deserto, não é para te matar, é para te fortalecer, é para você ter experiências, é para você ter força, é para, quem sabe, lá na frente também, porque muitas das vezes coisas que acontecem conosco é porque lá na frente nós vamos encontrar alguém que vai estar passando pelo mesmo que a gente passou. E ali nós vamos poder ajudar aquela pessoa e dizer, olha, irmão, irmã, eu te entendo porque eu passei por isso. Então você ali vai conseguir ajudar aquela pessoa de alguma forma. Como já aconteceu comigo, né? Porque eu passei por um processo de depressão e essas coisas, né? E graças a Deus, Deus me curou, né? Minha alma me ajudou. Mas só que ao longo da minha caminhada eu encontro pessoas que passam por isso. Pessoas depressivas, pessoas oprimidas, né? Tristes. E ali eu já consigo falar com elas de uma forma melhor. Eu já consigo ajudar elas, né? E falar... E o meu testemunho já ajuda elas. Porque eu falo, olha, eu também passei por isso. Eu achava que não tinha solução. Eu achava que a solução era a morte, né? Que era morrer. Mas Jesus veio e me mostrou que não. Que Ele é a solução, que Ele é a vida. Você está passando por isso, é um processo, mas Deus Ele vai te ajudar. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Porque Ele passou por aquele processo na cruz, aquela morte, né? Aquela morte horrível, aquela morte dolorosa, da qual Ele padeceu e sofreu por nós, não foi em vão. Foi para que nós pudéssemos ter essa oportunidade aqui que nós estamos tendo de regeneração, de poder ter essa oportunidade de salvação. E as pessoas muitas das vezes querem
tirar as suas vidas, né? Querem fazer coisas que se desesperando, né? Ao invés de confiar no Senhor, de descansar no Senhor, porque Ele tem o melhor. Como o livro de Salmos, o salmista vai dizer: confia no Senhor, espera no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é claro, se os teus desejos do teu coração estiverem em conformidade com a vontade dEle. Porque a vontade de Deus também, meus irmãos, muitas das vezes ela nos confronta. Muitas das vezes nós fazemos oração dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a gente tem que ter maturidade também para quando a vontade dEle for feita. Porque a vontade do Senhor, ela também tem perdas, ela nos faz perder coisas. Então que nós venhamos ter essa maturidade para não murmurar quando Deus tirar algo, né, de nós. Porque nós falamos: seja feita a tua vontade. Então a vontade dele vai ser feita. Eu fazia essa oração antigamente sem entendimento nenhum, só falava. Porque vi os outros falando: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Mas nem tinha noção do quanto essa pequena frase, ela é tão assim impactante. E de tanto eu orar falando isso, Deus, Ele realmente fez a vontade dEle na minha vida. E foi de uma forma que me confrontou. Que eu nunca imaginei que Deus ia tirar da minha vida algo, né? Eu jamais imaginaria que fosse, né, aquilo que eu tinha na minha vida. E Deus me confrontou de uma forma muito forte. Mas ali eu não entendi, no começo não entendi nada. Fiquei muito assim abalada, né? Desestruturada. Mas depois eu entendi e vi que a gente não deve murmurar. Que a gente deve agradecer, porque até o não do Senhor é bênção. Até o não do Senhor é livramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor é Deus. E ali, Davi, né? O rei Davi, se tornou rei Davi. Depois de passar por todos aqueles processos doloridos, sofridos, ele conseguiu assumir ali o trono, se tornou rei. Deus o honrou, né? Foi um grande rei, foi o que andou em conformidade. É um dos maiores, se você ler a Bíblia, você vai ver que foi um dos maiores adoradores, né? Foi o maior autor ali do livro de Salmos, escreveu vários salmos ali de adoração ao Senhor, porque ele sempre estava adorando a Deus, independente das circunstâncias, independente do que ele estava passando, ele estava adorando ao Senhor. Ele estava ali glorificando a Deus porque ele acreditava, né, na força de Deus. Ele disse que o socorro de Deus era bem presente na angústia dele. Então ele realmente vivia aquilo que ele falava, ele vivia aquilo que ele cantava, que ele salmodiava ao Senhor. Então, meus irmãos, se você realmente confiar no Senhor e descansar e crer, Ele também, né, vai ser o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai te ajudar nas tuas horas de aflição, nos medos que você enfrenta, nesses gigantes que você tem que derrubar, nesses gigantes que você tem que enfrentar, porque você tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma atitude. Para Davi, ele conseguir vencer aqui Golias, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que dar o primeiro passo. Porque se ele não tivesse dado o primeiro passo, o exército de Israel teria ficado daquela forma. Quem sabe, não sei mais por quanto tempo, porque já fazia 40 dias que Golias estava afrontando aquele povo. Então, assim, se ele não tivesse tomado uma posição e dizer: eu vou lá lutar, eu não sei, né, o que teria acontecido. Mas ele tomou uma posição, ele deu o primeiro passo. Então, Deus está esperando você dar o primeiro passo. Deus está esperando você tomar uma posição, você tomar uma atitude e dizer: Deus, eis-me aqui, eu vou, mesmo com medo, mesmo sem saber falar, sem saber cantar, mas eu vou lá fazer tua vontade, porque Deus está procurando pessoas disponíveis. Glória a Deus. Davi, ele era disponível para Deus, ele era disponível para a obra do Senhor. Era um menino valente, corajoso. Era um menino que sempre Deus deu ali as experiências para ele, né? Porque ele já havia lutado com o urso, com o leão, matou o urso, matou o leão. Então ali Deus já estava ali aprimorando ele, preparando ele. Porque Deus, meus irmãos, Ele não te manda para uma batalha sem antes Ele te capacitar e te preparar. Davi foi para aquela batalha, Davi foi para aquela peleja, mas Deus já estava preparando ele lá no campo. Quando ele matou o urso e o leão e várias outras bestas feras, né? Bestas feras lá do campo, que queriam
tomar, né, comer as ovelhas do pai dele, Jessé. Então ali Deus já estava preparando Davi, capacitando. Davi também já estava buscando a intimidade com o Senhor ali no campo, quando ele orava, quando ele louvava, né, quando ele salmodiava o Senhor. E ali Deus preparando Davi, porque Deus é o que sabe de todas as coisas. Então ele já estava sabendo que Davi ia passar por aquele processo, que Davi ia para aquela guerra, que Davi ia para aquela peleja. Então ele preparou Davi e ali Davi pôde ir preparado. Foi ali com uma funda, com uma pedra, e muitos olharam e talvez não deram nada, falaram que ele ia morrer, porque não tinha nem como, né? Olhando ali pelos olhos carnais, muitos talvez pensaram, esse aí vai morrer, esse aí não vai conseguir, né? Mas Jesus é aquele que te vê, meus irmãos, mesmo você escondido. Jesus é aquele que te capacita. Você tá lá, não sabe nada, mas Ele te escolheu. Ele quer você. Se você está aqui hoje, nessa noite aqui, para ouvir essa palavra, é porque Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele escolheu você, que Ele quer você. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Receba em nome de Jesus. Ele quer você, Ele te viu. Não importa se você é leigo, se você é doutor, se você tem estudo, se você não tem, se sabe falar, se sabe cantar, se não sabe, Deus escolheu você. Ele te viu, Ele não te esqueceu, Ele te escolheu. Às vezes pode parecer que Deus esqueceu da gente, que Ele não está nos ouvindo, mas espera, meus irmãos, só tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, porque é no silêncio que Deus trabalha mesmo. No silêncio é que Ele está trabalhando, como tem louvores que falam assim, né? No silêncio é que Deus está trabalhando. Então Ele está trabalhando, Ele está te capacitando, Ele está te preparando, porque lá na frente você vai enfrentar algo muito maior, você vai viver algo muito maior. Olha eu aqui hoje, isso aqui para mim foi um gigante, porque quando eu recebi a notícia que era eu que ia trazer a palavra, que eu recebi na parte da tarde, foi da tarde, né? Não foi da tarde. Me deu um medo, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho palavra, eu não tenho nada. Mas, o quê? Enfrentei o gigante. Eu vi, não, eu vou. Não vou falar não pra Deus, não, eu vou. É pra mim, amém. Amém, eis-me aqui. Mesmo que na hora não tenha palavra, mas Deus vai me dar a palavra lá na hora, eu vou e o nome de Deus vai ser glorificado. Glória a Deus. Então foi um gigante que eu enfrentei, né? Que eu derrubei. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que essa palavra falou com muitos corações aqui nessa noite. Uma palavra rápida, mas objetiva. E que vocês possam guardar essa palavra na tábua dos corações de vocês e receber ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a oração da fé, que está terminando. Lembre-se que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.